Padre RG veio até Porto Alegre para tirar a Manu do treino. Ela vai nos contar um pouquinho da sua vida de atleta, suas conquistas e seus objetivos. Acompanhe aí. Depois de tirar a Manu do treino lá, o Thiago vai ficar bravo, inclusive, mas estava muito quente e aí eu disse para ela pra gente vir para cá, no ar-condicionado, na tua casa. Tudo bom, Manu? Como é que tu tá? Bem-vindos. Muito obrigado. Manuzinha, vamos conversar um pouquinho sobre pádel, sobre a tua vida, as duas coisas se confundem, né? Tu vai explicar pra gente. Primeiro, te apresenta. Duvido que alguém não te conheça, mas te apresenta, por favor. Bom, meu nome é Manuela Schuch, eu tenho 23 anos, sou de Porto Alegre, sou jogadora profissional de pádel, atualmente eu moro em Madrid, agora estou em casa nas férias, e que mais? Sou estudante de psicologia, e o que mais que eu tenho que dizer sobre mim? Meu signo é aquário. Aquário. Como é que tudo começou? Como é que foi a primeira vez que tu pegou a raquete e tu disse assim, gostei disso aqui? Eu acho que começou quando eu tinha uns 9, 10 anos e eu comecei a jogar com a minha irmã e com os meus primos no Mega Padel. E aí eu me lembro que a gente fazia aula com o Rafa Morrone, mas era tipo uma vez a cada 15 dias e o nosso objetivo, eu me lembro que o final da aula era a parte mais legal, que a gente tinha que acertar o professor. Ficava o Rafa na parede e a gente ficava tentando acertar ele, só que a gente não, claro que não acertava. Então aí comecei a jogar pádel mas era isso, tipo de 15 em 15 dias, uma vez na semana e tal. Mas os meus pais sempre jogaram, a minha mãe sempre jogou, meu pai sempre jogou. E eu comecei a conhecer por aí. E aí, quando eu tinha 11 anos, eu fui convocada para jogar na seleção de menores. E daí eu comecei a treinar, tipo, eu me lembro que tinha ido viajar e quando eu voltei, meu pai disse, tu foi convocada para jogar. Eu, o quê? E daí que eu comecei a treinar, e aí fui pegando gosto. E aí, quando comecei a treinar mais profissionalmente, foi quando eu estava na segunda categoria e a Deia, minha cunhada, me convidou para jogar com ela na primeira, na profissional aqui do Brasil, né? E aí, a partir daí, eu comecei a fazer físico, comecei a treinar diariamente e aí comecei a treinar mais ou menos, mas mais ou menos no ritmo de hoje, assim. Mais quando sério? Quando eu tinha 15 anos. Mais sério? Mais sério. Uhum. A primeira convocação veio com 11, então? Na seleção de menores. Qual era o torneio? Era um Pan-Americano na Argentina. Como é que foi lá? Pois foi muito legal, porque primeiro eu não esperava a convocação. E eu me lembro que eu joguei com a Ana Paula Becerra e a guria, tipo, jogava muito, muito. Ela jogava muito melhor que eu. É verdade, ela jogava muito. E a gente jogou Open juntas e a gente acabou ganhando a Open. E da 14, né? Naquela época acho que não tinha 12, então a gente jogava na Sub-14 e a gente foi campeãs da Open no Pan-Americano da Argentina. Já estreia na seleção, então, com título. Foi muito legal, foi muito legal. A Ana joga até hoje, joga ela é de Bagé, né? Isso. Faz muito tempo que eu não vejo ela. Mas ela é um talento, vá. Joga muito Jogava bem. muito. Não sei como é que tá agora, mas naquela época, meu Deus, era impressionante. Segue com muito talento, joga muito. Muito talentosa, muita mão, vá. Eu jogava muito. Uma bola muito pesada. E aí, quando te conheci, tu já jogava na primeira e já jogava com a Deia. Já essa dupla era a dupla mágica, digamos assim. A Deia, tu... Como é que foi juntar essa dupla e a família, no caso, né? Foi muito legal. Para quem não sabe, a minha cunhada, a Deia, a gente começou a jogar juntas isso quando eu tinha 15 anos. E foi uma baita oportunidade, porque eu jogava na segunda, jogava com a Renata Antonini, que agora está morando em Madrid também. E jogava com ela, daí quando a Deia me convidou para ir para a primeira categoria, fiquei muito feliz. Daí a gente começou a treinar juntas. A gente começou a treinar físico, começou a treinar pádel com o Gervásio juntas aqui em Porto Alegre. E daí foi muito legal, porque é família. E há tempo, porque eu já estou com o Rafa há quase 11 anos. Então a gente já tinha... Então a gente já tinha uma super intimidade e a gente começou a trabalhar juntas e começou a se dedicar e a gente sempre se deu muito, muito bem. Então a gente era muito, muito amigas, muito próximas. E então a gente estava super bem dentro da quadra, fora da quadra. E além de jogar pádel, a gente passava super bem, sabe? Era a dupla da vida. E a gente ficou 3 anos jogando juntas, até eu ir para Espanha. Desse meio tempo também, desses 3 anos, tem um sul-americano em Bento? Um sul-americano em Bento, sim. Sim. Eu jogava com a Deia nessa época. Uhum. Eu me lembro que foi ali que foi convocação da seleção principal. Foi a primeira, se não me engano? Não, a primeira foi... E agora eu não me lembro o ano, mas foi com 16 para Palma de Maiorca. Ah, o Internacional.
Pode ser em 2014. Pode ser. Como é que foi? Já com 14 anos na principal? Foi incrível. Foi incrível. Eu me lembro que eu não acreditava, assim. E tipo, uma viagem super legal para a Espanha, onde estão os melhores jogadores. E para mim foi uma experiência incrível. Eu me lembro que cada vez que eu ia jogar menores, eu voltava, tipo, muito afim de melhorar, porque a gente via os espanhóis jogando. Eu me lembro que eu via Marta Ortega, Ariane, e eu dizia, meu Deus, olha isso. Tipo, é um mundo de diferença. E eu voltava para Porto Alegre tentando mudar muita coisa que eu via lá, sabe? Então eu voltava com muita vontade de melhorar. E imagina na profissional. Tu vê, tipo, os melhores mesmo, assim. A gente jogou contra a Carolina Navarro e a ele. Então foi muito legal, assim. Uma experiência, pra mim, foi a primeira e inesquecível. Muito show. 2014 e tudo. Esse sul-americano aqui também foi em Bento, foi muito bom. Não sei se foi o próximo, foi 2015 esse? Sim, foi? Sim. Ah, muito bom também. Jogar em casa, estar com a minha família, tava todo mundo lá. Isso também é muito legal, porque poucas vezes acontece, né? Até a gente estava falando do Mundial desse ano, que as pessoas, bah, que demais, veio jogar e tal. E a gente diz, pô, pra mim é importante, porque a gente passa um ano inteiro trabalhando e competindo e fazendo o nosso melhor. E, tipo, nossos pais nunca conseguem ver. Ninguém sabe como que a gente tá jogando, porque não tem. E aí no Mundial, quando eles fizeram essa transmissão, foi muito legal. E aí, jogando aqui no Brasil, é bom que as pessoas que a gente gosta podem estar perto, podem ajudar e estar torcendo junto. Vamos primeiro falar daqui do Brasil. Foram 3 anos jogando com a Deia, depois jogando com a Cris. Depois jogando com não, joguei com a Rafa antes. Com a Rafa. Daí depois joguei com a Cris e aí fui pra Espanha de novo. Eu joguei com a Deia 3 anos. Daí, no início de 2017, no início de 2017, eu decidi ir pra Espanha. Eu ia ficar 3 meses lá pra ver como é que era, pra treinar e conhecer o pádel. Meu objetivo nem era jogar o World Padel Tour, era conhecer o treino e sentir um pouco. E aí, nesse ano, eu comecei a jogar com a Rafa, quando eu voltei da Espanha, em 2017. Daí eu fiquei 3 meses lá, voltei e joguei com a Rafa aqui. Daí, em 2018, a Rafa foi pra Espanha. Daí eu joguei com a Cris. No ano de 2018 eu joguei com a Cris. E aí, em 2019, eu voltei pra Espanha. Fala um pouquinho como é que é jogar com ela. Com a Deia é a família. Tá? Como é que foi jogar com a Rafa? Com a Deia a gente tinha certeza do que a outra ia fazer. Te juro, sério, eu podia ficar olhando assim, agora vai fazer aquilo, agora aquilo, agora aquilo. A gente conhecia assim, muito, muito, assim. E ela é canhota, então a gente aprendeu eu gostei muito de jogar com ela nesse sentido também, porque o meio a gente ia super bem, a gente sabia construir a jogada muito de acordo com a outra. Então, a gente se conhecia muito. Depois com a Rafa, eu acho que com a Rafa teve uma conexão, assim, que eu poderia dizer que eu nunca tive com ninguém, jogando dentro de uma quadra, assim. A gente tinha sei lá, ela me passava uma segurança sempre que eu não estava me sentindo muito bem. Ela dizia, eu me lembro que ela dizia, faz aquela tua bola. E eu dizia, tá bom. E aí eu sentia que eu podia fazer o que eu quisesse, sabe? Então, a Rafa me passava muita segurança, muita confiança. E a gente se encaixava muito também. Logo quando a gente começou a jogar juntas, eu fui pra casa dela, a gente treinou lá na cidade dela, Pelotas? Ou Rio Grande. Rio Grande, eu sempre confundo. A Luísa de a vida inteira. Na cidade dela, que a casa é a minha também, né? A Luísa disse, é pá do RG, porque é de Rio Grande. Eu já confundo sempre. Então eu fui a Rio Grande, treinei lá com a Rafa, porque a gente jogava muito bem juntas, mas a gente se dava muito contrapé. A gente tinha uma ideia um pouco diferente do jogo, assim. Então acontecia muito de a Rafa tava com a bola na direita e eu achava que ela fazia uma coisa, ela fazia outra. E eu tava com a bola, ela achava que eu ia fazer uma coisa e aí ela achava que eu ia fazer uma coisa e eu fazia outra. Então a gente foi se adaptando, assim, enquadrando o jogo para que a gente conseguisse ir pelo mesmo caminho. E a gente achava que, eu pelo menos achei que isso fosse demorar mais, mas no fim foi tipo assim, uma semana e a gente tava super conectada já, na mesma frequência, na mesma ideia do jogo. E isso eu acho que pra mim a Rafa foi uma das pessoas que eu, com uma proximidade, uma conexão assim dentro da quadra, que a gente nunca teve nenhum problema, nenhum tipo de... Nada. E essa dupla se repetiu na Espanha, né? Depois a gente jogou juntas na Espanha. Isso tudo. aí. Daí em 2019, 2018, 2017 eu joguei com a Rafa, 2018 eu comecei a jogar com a Cris, que posso dizer que acho que foi a pessoa mais experiente com quem eu já joguei. Muito pontual, a Cris, muito racional, muito inteligente. As coisas que ela me dizia, me lembro que ela sempre me dizia, os primeiros 2 pontos a gente tem que ganhar. E eu, olha... Aí daqui a pouco eu me lembro que teve um jogo que a gente terminou o jogo, ela me disse, putz, eu errei 6 bolas. Aí eu, o quê? E ela, sim, aquela, ela sabia as 6 bolas que ela tinha errado.
E eu pensei, meu Deus, ou seja, se a gente perdeu 3 games, o resto foi tudo eu, entendeu? Ou se a gente perdeu 6 games, o resto foi tudo eu. Mas, tipo, achei muito, muito interessante que essa maneira de pensar dela, assim, muito racional, muito tática, Cris, muito inteligente, e aprendi muito com ela, muito mesmo. Pra mim foi super importante ter jogado com ela, e eu vou me lembrar de muitas coisas que ela me dizia que sempre me inspirei muito na Cris também, acho ela uma super jogadora. E depois essa dupla se repetiu no Mundial de Depois 2018. repetiu no Mundial de 2018. Contra a Marta e a Martita, se não me engano, que tem um dos pontos mais clássicos da história, que infelizmente não está gravado. Contra a Marreiro e a Alejandra. Marreiro, que é um dos pontos mais clássicos, inclusive eu comentei com ela, uma batalha campal de um lado para o outro, 2 peixinhos, tu foi para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, e aí num lobby a bola para na mão da Marta, que segura a bolinha e olha, a viseira da Cris caiu no chão. Lembra? A Cris até hoje a Cris terminou o ponto toda ralada, toda ferrada, e sem viseira. Repetiu. E repetiu o ponto. E se não me engano, aí peço desculpas, mas se não me engano, na repetição do ponto, tu errou a resposta de saque. Sorry, Cris. Faz parte. Se não me engano, mas eu me lembro que foi assim algo muito... Depois daquele ponto incrível, foi uma... Boa. É isso aí. Mas tu falou um nome, antes de tudo, que eu quero buscar antes da gente esquecer. Tu falou um nome que tu estava treinando. Fala pra ti o que foi o Gervásio na tua vida. O Gervásio foi a minha base. Foi meu pai. Foi tudo pra mim no meu início do pádel. Ontem eu tava com um problema com os papéis pra ir pra Espanha e tava conversando e tava tentando resolver. E eu liguei pra ele às 6 da manhã. Gervásio, eu preciso de ajuda, não sei o quê, porque ele tá lá. Então, tipo, é aquele tipo de pessoa que eu sei que eu posso confiar pro que precisar. E ele disse, tu sabe que tu sempre pode confiar. E eu disse, eu sei, senão eu não estaria te ligando às 6 da manhã e pedindo o que eu tô te pedindo. Então, esse foi pra mim. Ele foi meu pai. Eu conheci o Gordo. Ele dava aula pra minha mãe. E eu morria de medo dele porque ele chamava todo mundo de gorda. E eu achava esse cara sem noção, ficar chamando as pessoas de gorda, ficava chamando minha mãe, o que é isso? Eu morria de medo. E aí eu comecei a conhecer ele. E aí ele começou a ir lá pra praia, que a gente tem casa em Xangri-Lá, e lá tem quadra de pádel. E ele começou a ir pra lá. E ele ficava no verão e ficava cuidando de mim e da Duda. Ele ficava dando aula lá e eu ficava tipo de sparring, assim. Ele ia me colocando nas aulas e eu ficava batendo bola com um, com o outro. Então, ao mesmo tempo que ele dava aula e eu ajudava ele lá, ele ficava cuidando da gente, porque meus pais vinham pra Porto Alegre pra trabalhar. Então, ele também foi um pouco parte da minha criação, não só dentro do pádel, mas também fora dela. Então, posso dizer que o Gordo foi muito, muito importante pra mim. Porque também era uma das minhas grandes inspirações, assim, sempre foi. Que pena que ele não tá mais jogando, que era bonito de ver aquele Gordo jogar. Lindo, maravilhoso. Até hoje, cada vez que ele brinca em quadra, eu sou muito fã dele, sempre fui. E toda vez que eu toco no teu nome com ele, eu sinto o carinho que ele tem por vocês duas, porque para quem não tá vendo, mas a Duda tá ali acompanhando, louca para entrar. Daqui a pouco tu vem aqui conversar, tá? E sempre que eu toco no nome de vocês, ele tem um carinho todo especial por vocês. E além do que, é extremamente inteligente, enquadra, faz. E tanto, muito esporro eu já tomei dele por uns poucos treinos com ele. E é interessante, aí eu posso dizer pela minha experiência, do pouco treino que eu tive com ele, tu deve ter milhares de horas a mais, mas quanto mais ele te conhece, mais ele te xinga. Sim, eu me lembro que uma época a gente tinha tanta intimidade que ele me xingava e eu chorava. Aí depois eu entendi que quando eu olhava pra ele, chorava, olhando bem no olho dele, ele parava de me xingar. Aí foi assim que terminou nossas brigas. Eu olhava pra ele e ele ficava, tá bom, gordinho. Mas o jeito dele funciona, né? Tá até hoje. Baita treinador. Então, como é que foi pra ti? Vamos pular um pouquinho, porque essa experiência foi única, e eu me lembro disso, que eu tava lá. Como é que foi pra ti, ao lado da Rafa, enfrentar a seleção portuguesa com o Gervásio no banco? Foi horrível. A Leninha e a Sofia contra a Rafa. Naquele ambiente que já era ruim, que a gente vai falar daqui a pouco mais, mas eu quero especificamente desse jogo. Foi muito ruim. Eu sabia exatamente onde ele estava, o que ele estava falando e o que ele estava pensando. Ele tentou, ficar neutro, ele não estava no banco. Ele foi para trás de um poste, sim. Só que eu vi que ele estava ali. E ele tentou ser neutro, mas ao mesmo tempo é o trabalho dele, então, o que eu vou fazer? Ele está ali e a vida é assim. Mas para mim foi muito difícil. Foi muito difícil saber, mas eu sabia que ele não estava torcendo contra mim. Eu sabia disso.
Eu sabia que para ele estava sendo difícil também. Até porque eu tinha visto ele jogar contra o Júlio. Portugal jogar contra o Júlio. E eu vi o quanto ele estava sofrendo. Então eu acho que foi difícil para os dois. E ele me conhece muito. Ele sabia qual era o meu ponto fraco, porque a gente tinha trabalhado muito. Então, eu não sei o quanto ele interferiu, o quanto ele falou, não sei. Mas para mim foi bem difícil, assim, ver ele sem poder ter ele comigo. Tinha certeza que ele estava sendo o mais ético possível. Mas foi difícil, assim. Eu me lembro de eu ficar procurando ele muitas vezes e tentando não procurar, mas eu sabia onde ele estava. E foi difícil, mas... E foi um jogo duro também. Putz, foi 6-4, 6-4 e tava chovendo muito, a gente não se escutava. E a Sofia é uma baita da jogadora. A Leninha também fez uns torneios surreal. E eu e a Rafa, a gente fez tudo que a gente podia, assim, aquela típica correria minha da Rafa. Mas não adiantou, a gente perdeu 6-4, 6-4 e isso, elas jogaram melhor que a gente. Elas eram melhor que a gente. A Sofia era melhor que a gente, muito melhor. Eu lembro a falta de estrutura que foi em Paraguai, infelizmente. Esse jogo foi no La Ventana, no Clube Fechado. La Aventura. La Aventura, isso. E eu estraguei meu celular porque eu coloquei para transmitir e a parte de trás estava molhada, mas felizmente viram e infelizmente teve a derrota. Mas foi um jogão incrível, eu me lembro. Foi muito difícil aquele jogo. E depois, eu falei pra Sofia, porque a gente até ia morar juntas no ano passado. Antes de eu ir pra Espanha, a gente, vamos... Ela tava procurando apartamento, eu também disse, tá bom, vamos morar juntas. Daí teve toda a função da pandemia, demorei pra entrar em função. E eu disse pra ela, cara, eu te odiava muito. Porque o Gervásio me dizia de ti o tempo inteiro. Ele dizia, a Sofia é muito parecida contigo, porque tu tem que conhecer ela, porque ela é demais, porque não sei o que. E eu... Sofia, não quero saber de Sofia nenhuma, tá louca? Muito ciumenta. E aí eu tive que jogar contra ela, com ele no banco. E aí eu abracei ela no fim e disse, Sofia, parabéns, cuida do Gervásio. E isso, assim, mas estava sentindo uma mistura de um monte de coisa, assim. E depois que eu conversei com ela, eu disse, eu te odiava, morria de ciúmes. E ela é um 10, assim, uma super pessoa. Super legal, super legal. E agora a gente se leva super bem, mas eu morria de ciúmes da Sofia por causa do gordo. É super legal. Não, inclusive, então, já que tu falou... Às vezes que eu falei também do Gervásio, que eu falava da Sofia, eu disse, Manu Portuguesa. Ele me dizia isso, o que é isso? O apelido da Sofia era Manu Portuguesa, então entendo o teu lado. Morria de ciúmes. Então, faz parte, né? Cada um vai pro seu lado e tá tudo bem. Não, o gordo ele fez o que tinha que fazer, sabe? Foi super ético, foi super... Não tava gritando, não tava torcendo, não tava... São dois momentos que também, saindo um pouquinho da entrevista da Manu falando do Gervásio, a primeira vez que eu vi, que foi o Vasco e o Diogo, contra o Stefano e o Júlio, que eles ganharam na Open. E a outra vez também que eu vi foi num Campeonato Paranaense, onde o gordo estava do lado do Miguel e chegou na final contra o Júlio. Era Júlio e Stefano e Miguel e Gervásio. Me lembro disso. Já num paranaense, desses paranaenses que a gente foi, que o Beto levava todo mundo. Eu não sei se tu já estava aqui ou se tu estava na Espanha. Acho que tu estava na Espanha. Qual foi o ano? Não lembro. Eu não me lembro disso, não me lembro de ter visto isso. E aí teve essa final, eu me lembro do gordo nervoso, chateado, visivelmente chateado, por ter que jogar contra o Júlio. E ele falava as mesmas coisas, jogar contra o Júlio e jogar contra a Manu. São duas coisas que eu não... Isso aqui são coisas que se misturam, mas que a gente tem que aprender a separar. Né? Faz parte do jogo. A gente acha que jogar é treinar, fazer físico e se alimentar. Tem muita coisa. Além disso, isso é só o concreto. E é o mais fácil, no fim, né? Manu, e quando é que te dá a noção perfeita de eu posso ir para a Espanha, eu tenho condições de encarar, eu consigo? Em 2017, quando eu fui para conhecer. Quando eu tava antes de começar a jogar com a Rafa. E eu fui para conhecer e eu odiei. Eu disse, eu nunca mais vou voltar para esse lugar. Era horrível, eu estava sempre com a minha família, sempre morei aqui, estava estudando arquitetura na época, tinha uma super base em casa, uma casa confortável, tipo, tudo assim, e eu sou super familiar, gosto de estar com as minhas pessoas, sabe? E quando eu perdi tudo, eu disse, meu Deus, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Eu me lembro de vários dias que eu sentava lá, me lembro de me encostar assim no armário e chorava, desesperada, o que eu estou fazendo aqui? Então, os primeiros 3 meses que eu passei lá, em 2017, aprendi muito, como não teria aprendido em nenhum lugar. Mas sofri bastante. E quando eu voltei, eu me dei conta de que eu não queria ir para Espanha mais. Quando eu estava aqui no Brasil, meu Deus, eu me lembro que eu olhava meus pais assim e dizia, graças a Deus, eu estou aqui de novo. Até que, em 2018, no final de 2018, não,
no final de 2018. Eu e a Rafa, a gente jogou num Sul-Americano contra a Argentina e ganhamos. Isso nunca tinha acontecido no Chile. E eu me lembro que eles disseram, meu Deus, tipo, nunca a equipe feminina do Brasil tinha ganho da Argentina na história. Sim, eu me lembro uma postagem até que eu fiz. Isso aí, foram vocês que nos disseram. E eu, pá. E aí, nesse momento, muita gente começou a me comentar assim, por que tu não vai pra Espanha? A Rafa já tava lá. E por que tu não vai pra Espanha? E eu disse, pois é, mas é que eu não gostei, é muito solitário, é muito doído, assim. Não sei se vale a pena. E aí foi nesse momento que eu comecei a pensar sobre isso. Até que, não sei se foi no fim de 2018 ou no início de 2019, a Rafa me ligou dizendo, eu queria te fazer uma proposta. E eu, tá, faz. Tu não quer vir pra Espanha pra gente jogar juntas e não sei o quê, e competir e tal? E aí, quando ela me falou isso, me lembro desse dia, foi um dia de tardezinha, assim, 7 e pouco, que é o horário que eu janto. Que eu tava jantando aqui na bancada. E ela me ligou e eu disse, e quando ela me falou, tipo, me deu uma felicidade, assim. E aí, por isso, pelo que eu senti, eu digo, olha, eu acho que eu quero ir. Porque não foi uma coisa que me assustou, que me deixou em dúvida, tipo, me deixou animada. Eu disse, mãe, olha, eu não sei, parece que eu tô feliz, então eu acho que eu tenho que pensar sobre o assunto, pelo menos. E aí, nesse momento, pois eu comecei a pensar e disse, sim. Demorei, tipo, uma semana e disse pra Rafa, vamos. Daí comecei a treinar aqui no Brasil pra ir pra lá jogar com ela. Daí, em 2019, eu fui pra lá, fiquei 3 meses competindo Daí não tinha o visto, então pude ficar 3 meses, tive que voltar pro Brasil mais 3 meses. Sim. E aí fui mais 3 meses de novo. Daí nesse meio tempo, no tempo que eu tava aqui no Brasil, a Rafa se lesionou. Então a gente acabou jogando 3 meses juntas e depois eu segui com outras companheiras. Tá, e essa foi a minha ida. Qual é a tua sensação de trabalhar no Brasil, jogar no Brasil, treinar, por mais que tu tenha uma carga de treino intensa, e aí tu pega essa tua carga de treino intensa e vai para a Espanha. Qual é a diferença? Profissionalmente falando, hoje em dia? De pádel. Desde que tu foi até hoje. Primeiro, eu acho que aqui no Brasil, tu tem que buscar tudo. Tudo. Tem que procurar alguém que esteja disposto a te treinar todos os dias, procurar alguém que esteja trabalhando na parte tática, técnica, na parte física. Tu tem que procurar profissionais que estejam atentos a isso e que estejam por dentro disso. Que, por sorte, quando eu estava no Brasil, eu consegui ser acompanhada de profissionais muito bons. Mas é isso, tu tem que buscar a tua estrutura, entendeu? E lá eu acho que é uma coisa que todo mundo já está muito mais preparado para esse tipo de treino, para esse tipo de vida. Então, isso, quando eu estive lá, eu treinei com o Juan, tipo, ele já tinha toda uma estrutura. Hoje em dia eu treino com a NEC, também tem toda uma estrutura. Tipo, eles sabem como fazer um treino profissional. Eles sabem, eles conduzem até que horas tu tem que treinar, que dias tu tem que descansar, que torneios tu tem que jogar, o que tu tem que comer. Tipo, é uma estrutura muito... Eles estão muito preparados para isso. Pela experiência e pelo mundo que é lá. Então, acho isso. Aqui tu tem que construir toda a tua base, sabe? E aqui eu sinto que tu precisa de muito mais motivação. Porque tu faz tudo um pouco sozinho. Tu vai treinar, depois tu vai para um preparador físico, depois tu vai no... Então tu faz tudo um pouco sozinho, sabe? E outra coisa é que lá tem, sei lá, no ranking, quando eu morava em Barcelona, no ranking da Catalunha, tinha 1.300 mulheres no ranking. Então, tipo, é outra coisa, entendeu? Sim. Eu me lembro que logo que eu cheguei na Espanha, o Juan Alday me colocou pra treinar com uma senhorinha, assim, mas uma senhorinha, com a pele fininha, assim, já... E eu disse, treina com essa veinha. Eu disse, tá, né? Tinha, a mulher jogava muito. Muito. Eu não sei quem é até hoje, mas a mulher jogava muito. Era uma pessoa que trabalhava, tinha o seu trabalho, e no horário do meio-dia, ali no horário do almoço, ia lá jogar pádel. E a mulher jogava muito. Então, assim, é outra realidade, sabe? E atualmente o que eu mais sinto, assim, é... na Espanha existe uma ideia de muito ritmo, de pontos longos, e aqui a gente tem uma ideia de que tem que acabar o ponto já, que tem que fazer a jogada mais massa de todas, e então eu acho que é outra mentalidade, assim, sabe? Aqui eu sempre tenho que ficar me dosando para conseguir seguir o que a NEC me ensina lá. Então hoje tive muita sorte de ter conseguido treinar com o Tite aqui, que a gente também faz contato com a NEC, e ela vai nos ajudando e vai nos guiando para seguir essa mesma mentalidade. E isso, eu acho que um pouco por aí, assim, essa diferença de muito ritmo. E lá todo mundo treina 1h30 todos os dias. A questão do volume de jogo, né? Todo mundo fala muito nessa questão do volume de jogo. O volume é que é
Porque o próprio pai da Rafa, o Tico, conversando com ela, disse: o que tu aprende mais na Espanha? Pai, é lobby, colocar ela em jogo sempre. Preferencialmente colocar ela em jogo do que tentar uma tirada pelos 3 da linha. Aqui na terceira aula a gente quer aprender a dar contra e tirar pelos 3. E fazer ace. Não é? E lá, tipo, não, é o lobby no T. Já tentou dar um lobby bem no T? Ver o que acontece? É horrível pra quem tá jogando contra ti. Aqui a gente não valoriza tanto isso, né? Aqui a gente quer dar uma víbora mais rápida. Ah, cobrinha aqui. Não é que me xinga. Que cobrinha. Mas enfim, acho que a gente prioriza muito esse jogo bonito, assim, sabe? E lá é mais pela eficiência. Então isso é uma coisa que eu sinto bastante diferença. Tu falou 3 ou 4 vezes o nome dela. E agora tu vai ter que falar a respeito dela. Que tu vai pra lá, tu começa a treinar com ela e logo em seguida ela assume a seleção brasileira. Como é que é esse convívio com a NEC fora da seleção e depois dentro da seleção? Primeiro fora. Primeiro a treinadora, a NEC, a que está lá na Espanha, a que está todo dia te incomodando. Eu acho que antes de falar da treinadora, NEC, eu penso na pessoa, NEC, assim. Eu falo pra ela, a NEC tinha que ser um adjetivo, porque ela é única. A NEC, ela é sensível, ela é empática, ela é experiente, ela é humilde, ela sabe muito, não de pádel da vida, ela sabe muito. Ela entende de pessoas, ela entende desde a sensibilidade dela, desde a experiência dela e desde o que ela estudou. E ao mesmo tempo, com toda essa sabedoria, ela é muito humilde. Então ela gosta de te transferir tudo que ela sabe para te ver bem, não para mostrar que ela sabe. Isso não é importante para ela, sabe? Então, aprendo com ela todos os dias. Eu tinha vontade de ficar com ela assim, tipo, o dia todo, sabe? A primeira vez que eu fui para lá, antes da pandemia, quando eu comecei a treinar com ela, eu me lembro que eu fui morar em Alcobendas, que é uma cidade do lado de Madrid, assim, e eu sofri um monte também, porque eu não conhecia ninguém, eu tinha mudado de cidade, antes eu morava em Barcelona. Então eu já tinha minha famíliazinha lá, e eu fui morar em Madrid, tipo, mudou tudo, foi como um recomeço, assim, foi aquele mesmo susto da primeira vez de Barcelona, em 2017. E eu, sério, né, que ia trabalhar, passava onde eu tava morando, me levou pra casa dela pra gente almoçar juntas. Eu dormia, tipo, depois do almoço lá na casa dela, junto com ela. Ela ia treinar, eu ficava recolhendo as bolinhas. Tipo, ela me deu um suporte que não é coisa de treinadora, é coisa de gente, sabe? Então, isso, né, que pra mim é uma inspiração muito, 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 não só dentro da quadra, mas fora. Como treinadora, um 10. Um 10. Ela é super completa, ela tem o jeito dela, a comunicação dela, eu falo, né, que a tua comunicação é impossível. Ela diz, eu nasci no Mercúrio retrógrado. Eu disse assim, né, e aí, ela tem uma comunicação muito diferente. Primeiro porque ela mistura o espanhol e o português. Às vezes a gente responde em português, ela fala em espanhol, a gente responde em espanhol, ela fala em português, então fica aquela coisa, às vezes metade da frase é em espanhol, às vezes metade é em português, e então ela tem uma comunicação diferente, assim, e ela fala muito com o corpo. Quando ela quer te dizer para fazer quer que o voleio ande mais, ela não vai te dizer, pega a bola mais aqui, pega. Ela te mostra como é que tu tem que fazer, entendeu? Então ela tem uma comunicação dela. E quando tu entra nesse mundo da NEC, vai, impossível sair. É um mundo de NEC. Mas, pelo que se fala, o pouco convívio que eu já conhecia a NEC, mas o pouco convívio que eu tive com ela foi agora no Mundial. E é exatamente isso, o mundo da NEC. E é o mundo dela, e é um mundo que realmente, quando tu entra, tu não quer sair. É vicia. Sim, porque ela é uma pessoa incrível. Ela é muito encantadora. Não tive o prazer de tê-la como treinador, mas eu disse para ela, e digo agora, disse para ela lá, e disse, se a NEC sentasse no banco de qualquer pessoa, ela ganhava o torneio, não importa a categoria. Sendo iniciantes a profissional, ela vai ganhar, porque vi ela passando as instruções para vocês, vi ela passando também as xingadas também, porque ela gosta também, tanto quanto o Gervásio, ela gosta também de uma mais forte, não vamos ser sinceros, mas assim, ó, muito. Eu me lembro um dia, no Mundial agora, que tava muito calor. E a gente tava, eu não sei o que tava acontecendo, se a gente tava fazendo alguma coisa errada ou o que era, que ela se agachou assim na nossa frente e disse, eu tô comendo um sanduíche horroroso nesse calor de 40 graus, pelo amor de Deus, veja se faça não sei o que eu tô mandando. E nós assim, meu Deus, tá bom, né? Desculpa, ajoelhada assim, gritando, que esse sanduíche, não sei o que, eu queria estar almoçando no hotel, na minha casa, chega. Desculpa, né? Então vou te contar a história toda desse sanduíche. Tá? Não, se é para contar, vamos contar. A gente estava ali
E era um jogo... Contra a Bélgica. Contra a Bélgica, no último dia. Era o último do Mundial. Era o último dia. Aquele confronto, inclusive, durou um mais do que de deveria. Horas. Muito mais do que deveria. Teve todo o fato também da Gabi. Da Gabi que passou mal. Bom, a gente vai falar bastante desse Mundial porque ele foi sensacional. Assim como a gente vai falar do Mundial do Paraguai. Mas esse sanduíche, eu quero... Aliás, o Gilmar da produção já te conhecia por causa do que as meninas falavam do Mundial do Paraguai. Então, a ANEC, o jogo de vocês, o jogo pegado, tu e a Raquel, e a ANEC vem pra mim e disse assim, eu tô com muita fome, tem como pegar alguma coisa? Aí eu fui até o buffet, peguei algumas coisas, só que a maioria era doce, fui eu e a Lely. E ela não queria doce? Não, ela pegou o doce, mas eu tô com muita fome, muita fome. E eu e a Mariana achamos esse sanduíche que tinha pra vender, esses hambúrguer e tudo. Vai ser isso aqui, né? Quando a gente levou pra ela, ela adorou. Ela adorou. Ela comeu aquilo de uma maneira assim, ó. Só que quando vocês veem, ela entra e diz assim, eu tô comendo esse sanduíche horrível. E eu fiquei olhando pra ela. Pô, o sanduíche que eu fui atrás. Não, e o interessante é que ela falou isso na minha frente. Vocês viraram de costas, ela olha pra mim. Tava muito bom. Ela só usou o sanduíche pra nos xingar. Eu não sei até que ponto, o que foi, mas eu adorei. Eu comecei a rir na hora. É isso mesmo. Vamos falar. E ela é super assim, ela é muito de energia, né? Então ela diz, eu preciso repor minhas energias, eu preciso descansar, eu preciso do meu canto, tá quieta, comer. Ela tem os rituaizinhos dela, assim. Eu também, não posso falar muito. Mas isso, me lembro desse sanduíche aí. É esse sanduíche de merda. Desculpa, né? Não, mas aquele confronto durou muito mais que deveria. Pelo amor de Deus. Não, até caiu minha unha, lembra? Caiu a minha unha. Eu digo, meu Deus, eu comecei a sentir dentro da minha meia. Meu Deus, caiu a minha unha. Aí eu tentei continuar. Olha a cara do Eduardo. Caiu a unha do Minguinho. A única pessoa no mundo que a unha cai nas 90. Não, cai mais de uma vez no ano. Só que eu não achei que fosse cair no meio do jogo. E aí caiu e eu, meu Deus. Daí eu pensei, vou ter que esperar a virada. Até que ela ficou embaixo, assim, do meu dedo, dando, tipo, mais... Eu, vou ter que parar. Daí parei, tipo, no meio do game. Que vergonha. E a Helena vê algo assim, tipo, o que tá acontecendo? Eu caiu minha unha. Ai, que vergonha. Foi muito louco aquele jogo. O confronto todo foi demais. Mas vamos falar então agora de mundiais, então. Primeiro, o de Portugal. De Portugal, de Cascais. De Cascais, 2016? 2016, pode ser. 2016? Tá. Acho que foi o meu segundo mundial. Acho que foi o que eu mais aproveitei de todos. Eu tinha jogado em Palma de Mallorca, mas era o meu primeiro e eu estava meio naquela ansiedade, aprendendo a conviver com gente profissional, que tem uma diferença da seleção de menores para a seleção profissional que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estava super acostumada com aquela farra, com as pessoas super brincando o dia inteiro. E na profissional era outra coisa, as pessoas têm suas rotinas, é bem diferente. Hoje em dia, não sei se eu conseguiria jogar um Mundial de Menores de novo, porque eu também sou cheia das minhas coisas agora. Então, no primeiro Mundial que eu joguei, eu estava muito focada em me adaptar e ir vendo como as pessoas se comportavam para seguir um pouco. Também eu tinha 16 anos. E aí, então, nesse segundo foi quando eu comecei a me sentir parte daquilo de verdade, sabe? Então, acho que foi o que eu mais aproveitei. E aí, eu me lembro que a gente ganhou de Portugal, que foi importante. E eu me lembro que a gente ganhou, eu e a Déia, um jogo de 3 horas e meia, que foi 7-6, 6-7, 7-6. E me lembro uma das coisas mais importantes, assim, que é quando a gente jogou a disputa de terceiro e quarto. E eu e a Raquel, e a gente ganhou 6-4, 6-4 no terceiro jogo, que era decisivo, assim. E a Mariana Altmaier era a número 1 do Brasil nessa época. E eu me lembro que no fim, assim, teve um coquetel e tava todo mundo, aproveitando. Era o final, o encerramento do torneio. E ela me trouxe uma coca, porque eu ainda não tinha 18 anos. E ela me trouxe uma coca e disse, ano que vem eu quero que tu esteja no meu lugar como número 1. E eu fiquei muito emocionada naquele momento. Eu me lembro que eu liguei pro meu pai na hora, não acredito, olha o que ela falou. Liguei, mãe e tal. Fiquei muito, muito, muito feliz, assim, nesse momento. Então, acho que foi um mundial que, na teoria, era super difícil, a gente sabia. Na prática também foi bem difícil. E acho que as memórias que eu tenho, assim, são do que eu mais aproveitei. Acho que na parte do jogo também foi muito bem aproveitado. A gente fez o que a gente tinha que fazer. Então, acho que as memórias são 100% boas, assim. Não teve nada ruim.
Então tá. Pra quem não conhece, quem é essa aqui? Quem é tu? Eu sou a irmã da Manuela Schuch, aparentemente. Aparentemente. Aparentemente, eu sou sempre a irmã da Até Manuela onde a gente Schuch. sabe, né? É, até onde a gente sabe. Vai saber. Tá registrado, agora já é. Agora registrado, apareci como eu queria. Eu sei como que é. Depois da gente ter falado do Mundial de Portugal, que foi uma experiência... Quando tu te sente inclusa, quando tu tá no meio, quando realmente tu já tá profissional, Mundial do Paraguai. Pelo amor de Deus. Teve um sul-americano no meio, né? Eu não me lembro. Ah, foi do Chile? Foi do Chile? Sim. Foi do Chile? Sim. Sim. Sim, foi o Chile. O Mundial Sul-Americano não do tinha. Chile. Primeiro, então, vamos falar primeiro do Mundial. Foi o do Chile? Foi, que a gente foi pra lá, colocaram a gente lá naquele hotel no meio do nada, e as quadras eram mais no meio do nada ainda. Tu tava no ônibus que a gente foi pro Claro, centro? claro, o tempo todo vocês me pegavam, lembra? Eu tava mais adiante, vocês me pegavam. Jesus, sim. Aquilo foi diferente. Não dá pra chamar de ruim. Não. Dá pra chamar de diferente. Ok. É. Paraguai não. Não, agora vamos falar do Mundial do Paraguai. Não, o Paraguai foi horrível. Foi horrível. Não sei pra quem não conhece a história do Paraguai. Eu me lembro que foi um dos anos, assim... Eu me lembro que eu tava lendo o livro do Guga antes de ir pra lá. Pá, eu tava motivadíssima, assim, tipo, super focada, que eu queria jogar bem, queria fazer... Bom, enfim. Já tava na Espanha? Sim. E aí, eu me lembro que nesse Mundial a gente começou bem, assim, a Rafa e a Mariana ganharam da Sofia. Foi o Mundial que a gente jogou contra a Alejandra e a Cris. Tava indo tudo muito bem, tava ótimo. A equipe era um 10, era toda, tipo, a seleção tava super unida. O Marcelo era nosso técnico, tava a Betina junto, tipo, tava tudo muito bem. Tava todo mundo, tipo, se dedicando, a gente tava todo mundo curtindo e fazendo bem o trabalho, sabe? Apesar do calor. Apesar do calor, E da mas... falta de estrutura. Tipo, sim, falta de estrutura e calor, isso é verdade. Mas, tipo, são coisas que, querendo ou não, acaba acontecendo e tu tem que aprender a lidar com isso. É uma realidade que é pra todo mundo. Calor é calor, vamos fazer o quê? No Catar também era calor. Hoje também tá calor e a gente foi treinar. Então, tipo, eu acho que isso é uma coisa que a gente acostuma. Mas o pior foi que a falta de estrutura fez com que a gente não tivesse... O almoço era num... Não sei nem dizer o que era aquilo. Sei lá, tipo, era um troço meio aberto, tinha uma coberturinha assim e deixavam a comida ali das 11 da manhã às 4 da tarde. Sim. E tava, tipo, tinha até um alerta vermelho do governo dizendo que não podia jogar de um horário até outro horário. Meio-dia até as 3 não poderia haver nenhum tipo de esporte. Porque era calor demais, né? Que era perigoso. Enfim, e daí eu me lembro que a gente almoçava nesse lugar, que tinha, tipo, até mosca, assim, nas comidas. E eu me lembro de almoçar e ir tomar banho, porque a gente terminava pingando de almoçar. E aí, claro, a comida ter ficado naquelas condições ali, eu acabei pegando uma intoxicação alimentar. Forte. Eu e 1000 pessoas da seleção, de várias seleções até, né? Sim. Então, eu não me lembro, eu não sei se o jogo de Portugal não foi o último que eu joguei. Depois, acho que foi. Eu acho que foi. Aí essa noite eu acordei muito mal e quando eu, tipo, acordei pra ir no banheiro com muita dor de estômago e tava a Cris e a Gabi. Uma na fila do banheiro e a outra no banheiro. E eu, meu Deus, tá todo mundo mal. Daí a gente começou a mandar mensagem no grupo e tava todo mundo mal. Menos a Mariana, que tomava probióticos. Nossa, Mariana. E depois dali eu comecei a tomar, juro. Todo mundo ficou tomando probiótico um ano depois daquilo. Mas enfim. Aí, essa noite eu passei mal, bem mal. E o meu fraco sempre foi o estômago. E eu sempre tive... Eu sou fraca pra dor. E eu sei que quando eu sinto muita dor de estômago eu desmaio. Isso já aconteceu algumas vezes. Então, eu comecei a ficar mal, e a gente ligou para um hospital e mandaram enfermeiras lá. E eles foram, mediram a pressão, disseram, vocês estão bem mal, não sei o que, e foram embora. E nós, tá, obrigado, tipo, agora eu sei que tô mal para um profissional e continuo aqui. Enfim, daí a gente ficou no quarto e as gurias tiveram que jogar. Eu disse, eu não consigo sair daqui. E elas foram jogar e eu fiquei no quarto sozinha. E eu comecei a ficar mal, muito mal, e eu disse, meu Deus, eu vou desmaiar. Quando eu vi que eu ia desmaiar, daí eu me sentei assim... E, tipo, peguei o elevador, desci na recepção, me encostei na recepção e disse, alguém me leva pro hospital, que eu tô muito mal. Daí eu não sei quem era, mas alguém me botou numa caminhonete e eu fui pro hospital, com 1% de bateria no celular. Daí eu, no carro, assim, tipo, muito mal, mandei no grupo da seleção, tô indo pro hospital. E, pum, acabou a minha bateria. Lembro, sofrimento. Aí tava a Ali também, super mal no hotel. E ela pegou um táxi e foi pro hospital também. Chegou lá, a gente chegou no hospital e me colocaram no soro e não sei o quê. E, bom, acabei ficando internada.
E eu me lembro que eu fiquei, acho que umas 5, 6 horas só, tipo, deitada e não me davam nada e eu morta de dor. Até que eu disse, pelo amor de Deus, eu tô aqui há 5 horas e tô morrendo de dor. Ninguém tá fazendo nada, tipo, por favor, faça alguma coisa. E aí me deram alguma coisa que eu dormi, acho que umas 12 horas seguidas, desapareci do mundo. Acordei muito depois, num quarto, assim. E aí, impressionantemente, o Hospital do Paraguai era muito bom. Muito bom. Tinha um quarto, assim, tipo, acordei num baita de um quarto com uma super TV, ar-condicionado, naquele calor. Eu digo, meu Deus, não acredito que eu tô aqui. O hospital era muito bom. Bom, enfim, daí acabei ficando lá, acho que um dia inteiro, uma noite, outro dia. A Ali também ficou internada. E, bom, depois daquilo não consegui jogar mais. A gente teve que entregar um confronto contra a França ou contra a Itália, não me lembro. As gurias jogaram contra o México, eu tava dormindo, não sei lá o que me deram. Só fiquei sabendo quando eu acordei, elas tinham ganho. E, enfim, daí acabou o Mundial pra mim. Desde o final do jogo de Portugal, não teve mais nada. Depois daquilo eu tive que ficar 3 semanas sem jogar. Quando eu voltei a jogar, eu tive um edema ósseo no pé. Por falta de vitamina que tinha perdido por causa da doença, da intoxicação. Daí fiquei mais tempo sem jogar. Cada vez que eu pisava no chão, parecia que tinha um prego, assim, numa parte do pé. Essa parte eu até não sabia. Sim, eu fiquei muito tempo sem jogar. Daí eu não conseguia, não conseguia nem correr, nem... Daí eu me lembro até que a primeira coisa que eu consegui fazer foi jogar beach tênis, que era na areia, assim. Mas isso, não foi uma semana ruim. Teve um tempão depois, eu fiquei muito brava. E a organização, ruim, assim. E aí depois... Mas enfim. Então vamos falar de coisa boa. Ficou pra trás. Vamos falar de coisa boa. Depois disso, tem toda a pandemia, tem toda a questão, vai, não vai, não vai. E acaba tendo esse Mundial no Catar que a gente teve aí agora há pouco. Aquilo? Não, tudo que o Paraguai deixou, o Catar superou, né? Jesus. Não, sério, eu te juro, quando a gente ia lá naquela área dos jogadores e tinha, no final da tarde, ficava um céu rosa, assim. Eu olhava aquilo e digo, eu não acredito que eu tô aqui. Muito maravilhoso. Não, impecável, né? Impecável. Total. Tudo... Fora de quadra, a estrutura era incrível. Dentro de quadra, vocês foram incríveis. Foi tudo um sonho, assim. Me conta, resume um pouquinho todo o Mundial, até o momento que o Brasil encontra a Espanha. Que foi um jogo inacreditável, tu e a Raquel. 7-5, 6-4? 7-6, 7-5. Desculpa. E depois aquele outro confronto contra a Itália também. Mas primeiro vamos... Eu acho que eu gostaria de começar desde quando eu saí da Espanha, porque eu cheguei lá em abril e fiquei até o final de novembro. E foi a vez que eu mais fiquei longe da minha família. E eu tava já, eu tava bem, mas eu tava, com muita saudade. Então, eu tava com muita expectativa de ver gente que são próximas e que eu tenho muito carinho. E até falava pro Jotinha, não acredito que vamos se ver e tal. Enfim, então eu já tava com uma super expectativa, não só de jogar, mas também de encontrar as pessoas. E eu acho que o Mundial superou tudo. Eu tava com uma vontade de ver minha família e quando eu cheguei lá, parecia que podia ficar mais um mês, assim. A energia tava muito boa, o time do Brasil tava muito bom, a NEC lá com a gente, as gurias do Brasil, muito carinho com todas, a equipe muito unida, então acho que começou muito bem, assim, nessa parte pessoal. Que mais? A gente foi vendo como é que funcionavam as coisas, a gente não sabia muito como era a cultura. No primeiro dia a gente foi trocar pelos reals, acho que era. Qatar Reals. Sim, a gente foi de casaco e eu acho que eu fui de saia. Sério, impossível andar de saia lá. E a gente, meu Deus, a gente vai morrer aqui. Então, a gente foi se acostumando também, entendendo como as coisas funcionavam. E acho que o início foi isso. Daí a gente jogou contra o Japão. O primeiro foi contra o Japão, né? Sim. Foi um jogo que pra mim foi bem nervoso, assim. Também, querendo ou não, o fato da gente estar na Espanha... Eu não sei como é que as outras pessoas que estão lá se sentem, não sei como é que os Lucas, a Rafa, a Raquel, o Jotinho e o Lucas, que agora estão aqui, mas que estiveram lá. Eu não sei como é que eles se sentem, assim, em relação a... Tu tá na Espanha, então as pessoas, querendo ou não, esperam uma coisa de ti. Eu conversei isso muito com a minha psicóloga também. As pessoas que estão no Brasil também querem que tu mostre serviço, sabe? Tu só te dedica a isso, agora tu tem que fazer bem, né? Sim. Ninguém nunca disse isso. Mas tu sente que as pessoas pensam um pouco. Então eu também estava bem ansiosa, assim, um pouco nervosa. Conversei muito com a NEC. E era o primeiro momento de tu mostrar, assim, um pouco, sabe? Não que
Não que eu tenha que mostrar nada pra ninguém, mas tu sente isso, sabe? De que sem querer decepcionar ninguém. Eu sabia que meus pais iam estar vendo, porque tinha transmissão. Então isso, queria que todo mundo não decepcionar ninguém. Sim. Enfim, então foi um jogo pra mim bastante nervoso, mas que a gente conseguiu ganhar no fim, acho que foi 6-1, 6-0, mas tipo, eu te juro, eu tava vivendo aquele negócio como se fosse 5-5, porque eu tava intenso, sabe? Então, acho que foi um jogo importante. As gurias jogaram muito bem. Achei que todo mundo jogou muito bem esse confronto. E fazia tempo que eu não via elas jogar também. Eu disse, coisa boa ver as gurias jogar, elas estão jogando muito bem. Falei pra elas também. E fiquei feliz em ver o trabalho que as pessoas têm feito aqui no Brasil também. Depois disso, a gente jogou contra a Espanha. Daí foi. A gente sabia que era muito difícil, mas a gente queria que a gente pudesse aproveitar. E também, tipo, isso, trazer um pouco esse respeito pro Brasil, sabe? Quando eu digo que que eu pelo menos fico ansiosa de não quebrar com a expectativa de ninguém, é um pouco disso, assim, porque a gente sabe que lá a gente... Não tô pensando em mim, Manuela, tô pensando no que a gente pode dar pro Brasil, sabe? Então, jogar por uma coisa muito maior causa esse nervosismo, sabendo que tem mais gente contando contigo, sabe? Acho que essa era a sensação, assim, do Japão. E aí depois a gente jogou contra a Espanha. E daí a gente fez a escalação, eu e a Raquel, a gente sempre planejava meio que como dupla 1. Então a NEC decidiu que a gente ia abrir o confronto e a gente acabou cruzando com a Paty, que é quem a NEC treina, e a Marta Ortega, que elas não são uma dupla, mas, enfim, que a Iciar, que é a treinadora da Espanha, acabou juntando elas. E aí, daí eu me lembro que demorou pra começar o confronto, tava marcado pra tipo... Que horas começavam o confronto da tarde? Às 6. Às 6 e acabou demorando bem mais. A gente aqueceu umas 4 vezes. Problemas no placar, não estava conseguindo colocar os nomes de vocês. O placar não estava saindo e o juiz não chegava, porque era o juiz novo que tinha. Toda essa parte que a gente tinha que resolver era a gente ali. E vocês aqueciam e voltava, o juiz não chegava e o placar não funcionava. O juiz não chegava. Tanto que o jogo de vocês começou sem placar. Tanto na transmissão quanto no coisa, os primeiros 4 games não tinham placar. Não sabia. Não sabia o que era. Isso aí. Eu lembro que a gente aquecia, Não, ainda não, tá bom. A gente parava. Teve uma hora até que a gente tem que comer alguma coisa, porque faz tempo que a gente comeu, agora nós vamos ter que jogar. Enfim, daí, bom, aí entramos lá pra jogar, e aquele nervosismo comum, normal. Mas uma coisa que ajuda muito, assim, eu me lembro que antes do jogo, sempre antes de um confronto, eu fico pensando na noite anterior, pra mim sempre é difícil dormir, porque eu fico com a cabeça meio a mil, assim, pensando em várias coisas. E eu sempre que eu penso que eu sabia que a NEC ia estar com a gente, eu ficava mais tranquila, sabe? Pensei, vai ter alguém que vai nos guiar e que a gente confia muito e que sabe muito. Sim. Então isso, a gente entrou para jogar contra a Espanha e a expectativa não era gigante, sinceramente. Eu não tinha uma expectativa de fazer um jogo desse. Não posso fingir que sim. Não, eu não posso fingir. Não, eu achei que ia ser bem pior o jogo. Eu achei que ia ser tipo um 6-3, 6-4, uma coisa assim. Durante o ano, eu e a Marta, minha parceira, a Marta Caparrós, a gente tinha jogado contra a Alejandra e a Gema, e a gente tinha perdido 6-4, 6-4. Mas, tipo, eu sabia que tinha sido que a gente tinha jogado muito bem, e eu sabia que se a gente quisesse fazer um placar parecido, a gente ia ter que jogar muito bem de novo, sabe? Então, tipo, querendo ou não, essas vezes que a gente joga super bem, não é todos os dias. Quantas vezes tu sente que tu joga o teu 100%? Uma em 90%. Por isso que a gente treina tanto, porque tu tem que aprender a jogar quando tu não tá 100%. Sim. Não é? Sim, sem dúvida. E... Só que aquele dia vocês duas estavam 100%. Só que a gente não começou muito bem. Os primeiros 4 games, eu já revi esse jogo. No dia eu cheguei no hotel, fiquei olhando o jogo, não conseguia dormir, ficava olhando. E dizia, Raquel, olha que eu errei, que raiva. Olha que boa. Eu olhei todo o jogo. E eu me lembro que os primeiros 4 games eu joguei mal. Eu tava com medo, assim, mas a gente tomou uma quebra, eu acho. E aí elas sacaram 5-4 e a gente já tava jogando bem. Os primeiros 4 games foram ruins. E aí depois a gente começou a jogar bem. A NEC começou a nos guiar bem também. E a gente começou a jogar confiante. A gente começou a fazer um jogo muito em equipe, assim. Eu dava o lobby na paralela e ia pra rede bloquear. E a Raquel ficava aguentando no fundo e eu ficava na rede me movimentando. Então a gente começou a fazer isso um pouco de tática, assim. Aguentando muito lobby, muito voleio, bandeja profunda. E a gente foi indo, assim. E tava numa energia muito boa. E aí acabamos quebrando no 5-5.
Fomos pro tie break, a gente teve um set point. Teve a bola fora. Há pouco eu fui fazer umas fotos com a Raquel e eu conversei, Raquel, lembra daquela bola fora? E ela disse, não, se fosse eu vou quebrar minha raquete. E ela ficou muito brava. Mas a gente conversou assim, tipo, eu disse pra ela, quando tu tá com dúvida, o que a gente diz? Não deixa entrar, tu tá com dúvida, tu compra. E eu acho que ela, tudo bem, a gente teve o set point, a gente teve a bola que ela comprou pra ir fora, mas eu acho que eu faria a mesma coisa. Falei pra ela, se tu tava com dúvida, tu fez o que tu tinha que fazer. Foi muito rápida. Foi muito rápida, não tinha o que fazer. Sim, foi uma pena, mas eu disse pra ela, eu acho que tu fez o que tinha que fazer, sabe? E a gente teve 7 points, depois a gente perdeu o 7. E aí... Aí entra uma coisa que eu achei que após vocês perderam o 7, também. Ia entrar um segundo set, um 6-1. Eu também achei. Eu não achei. Eu sabia que poderia acontecer. Mas eu fiquei o tempo inteiro pensando ao contrário, tentando levar o meu pensamento para outro lugar, para outra frequência, né? Não essa de que agora eu vou tomar um 6-1 e tá tudo bem. E não, a gente continuou na mesma energia, na mesma ideia, seguindo bem taticamente. Foi um jogo que fisicamente foi bem difícil, assim, porque os pontos eram muito longos. E eu, pelo menos, não tô acostumada com aquele tipo de jogo naquela intensidade e daquela duração. E eu olhava pra Paty e dizia, meu Deus, essa mulher pode ficar aqui 12 horas. E a Marta Ortega, então, tipo, também tinha essa parte física. E ainda bem que era de noite, né? E, enfim, daí no segundo set a gente foi indo, não tomamos quebra também, foi indo, a gente continuou jogando bem, até o 4-4, que aí a gente tomou uma quebra. Daí não, até o 5-5. A gente tomou a quebra no 5-5. E aí acabamos perdendo o 7-5. Mas foi um jogo maravilhoso, assim. Depois até a gente encontrou a Marta Ortega no vestiário. Ela falou, vocês nunca mais cogitem voltar a jogar assim contra nós. Lembra que ela até pediu pra tirar foto contigo? Ela pediu pra tirar uma foto comigo. Eu disse, que é isso? Tipo, a Marta pra mim sempre foi a minha... Eu sou fã número 1 da Marta, assim. Antes de ir pra Espanha... Pá, eu me lembro que ela tinha muita foto no Twitter. E eu ficava olhando no Twitter dela, assim, tipo, quando eu precisava de motivação, eu ia lá, olhava a Marta. Tipo, muita inspiração mesmo, assim, mesmo. E daí, tipo, ela vinha dizer, podemos tirar uma foto? Eu quero. Muito, muito legal. Acho que digo que foi um dos dias mais especiais da minha vida, assim. Eu nunca me senti tão plena. Sabe aquilo de tu saber o quanto tu trabalha, o quanto tu batalha e tá ali o teu resultado, sabe? Mesmo que a gente tenha perdido. A sensação do trabalho bem feito foi incrível, assim. E no Instagram as pessoas, a quantidade de gente, de brasileiro, dizendo que estava orgulhoso do nosso trabalho, que tinha achado incrível, que tava, sabe? Isso foi muito, muito, muito legal. Porque, querendo ou não, sou uma pessoa muito cheia de raízes, assim. Então também é importante saber que as pessoas que eu gosto estão ali, estão orgulhosas e estão me apoiando na minha decisão, sabe? Sim. Querendo ou não, jogar pádel fora de casa é uma decisão que tu abre mão de muita coisa. Querendo ou não, eu tenho tudo aqui e lá só tenho o pádel, né? Então, saber que as pessoas que são importantes para mim estão me apoiando foi muito, muito especial. O próprio respeito de toda a seleção da Espanha, quando acaba o confronto, que partiu delas, querer tirar foto todo mundo junto. Elas mesmas pediram fotos, pediram com vocês. O respeito que a Espanha tem pelo Brasil já era grande e depois desse confronto cresceu muito mais ainda. É verdade. Isso foi muito legal. O reconhecimento dessas pessoas que são tão experientes, que já passaram por tanta coisa e que não tem obrigação de te dizer nada. Exatamente. Né? Muito legal, muito legal. Aí depois a gente jogou contra o Paraguai. Jogo mais tranquilo. Na quadra central, sim, né? Onde tu entra com poses de modelo. Ai, não, que vergonha! Não, aqui, olha o que aconteceu. Disseram, não, tá tendo problema lá, não compraram a transmissão. Devido a problemas de transmissão, para alguns países não era transmitido. Só que chega até vocês que não havia transmissão. No Brasil não era transmitido, mas era no Brasil. Só que para o resto do mundo podia. Só que para vocês estavam que não havia transmissão. Não, daí tu tava ali com a tua câmera, a gente entrou, chamaram na quadra central lá, o nome, e eu achei que era só nós ali, que ninguém tava vendo. Eu assim, bem retardada, não. Depois você me mandaram. A foto ficou legal. O que foi aquela entrada? Eu disse, como assim? Como é que vocês viram? Ai, que vergonha. Aconteceu. Mas a foto ficou legal. Não, uma experiência incrível, toda a estrutura do Catar. Incrível, vocês jogam quadra central, hino, chamada. Muito legal. Incrível muito legal. tudo. Apesar
da pose. Entrada triunfal. E depois tem o confronto contra a Itália. É que também, sabe o que eu acho? Eu acho que também as pessoas veem a gente lá na seleção, parece tudo muito sério, todo mundo concentrado. Mas tem umas palhaçadas, uns negócios desses, assim. Tá bom. Aí depois teve o confronto contra a Itália, que eu acho que foi o que a gente mais pensou, porque a gente sabia que era o confronto mais duro que a gente ia ter depois da Espanha, porque a gente não cruzava contra a Argentina. A gente sabia que estavam todas jogando no Orpal Tour, no WPT, né? Eu e a Raquel, a gente conhecia todas. Não assim, ela joga assim, joga aquele, mas a gente já tinha visto elas jogando. A gente sabia que eram todas muito boas, sabia que eram umas baitas jogadoras. Bem capitaneadas pela Marcela. Muito bem pela Marcela. E a gente sabia que elas estavam, tipo, muito no ritmo. Então a gente sabia que ia ser duro. E aí a gente acabou pegando... Eu e a Raquel, a gente entrou com o primeiro jogo. E a gente pegou a Carolina Orsi, que pra mim é a melhor jogadora delas lá. Acho que talvez tem uma outra guria da esquerda, acho que é a Júlia, que também é muito boa. E a gente jogou o primeiro jogo e tava muito vento, então tava super diferente de jogar. Era uma experiência diferente do que a gente tinha tido contra o Japão, contra a Espanha e contra o Paraguai. Tipo, parecia uma outra circunstância, assim. Então também a gente jogou muito com isso. E acho que eu não lembro quanto que foi o jogo. Acho que foi 6-4, 6-3, 6-3, 6-4, uma coisa assim. Não, foi a vitória de vocês, agora não lembro do placar realmente. E aí a gente acabou ganhando esse primeiro jogo e fiquei feliz, assim, não me senti jogando bem. Achei que eu joguei médio aquele jogo. Mas é verdade que as circunstâncias também estavam difíceis para todo mundo. Mas enfim, às vezes também a gente fala, também é importante ganhar jogando mal. Não sei se eu joguei mal ou não, mas eu não me senti super bem. Enfim. E daí no segundo jogo foi a Gabi e as gurias contra a dupla 1 delas. Que daí a outra dupla 1 delas é duro mesmo, elas estão muito juntas, elas têm aquela conexão, assim, vão as duas juntas. E aí foi um jogo bem difícil, as gurias acabaram perdendo. E no terceiro foi o da Tati e da Cris, que foi no detalhe, que foi uma pena. Confronto, câimbra de um lado, câimbra pro outro. Tu correu para gritar que não podia ser atendida e na regra da FIP pode. Toda aquela tensão horrível. A Tati, infelizmente, teve cãibra, mesmo assim ainda foi guerreira. Muito. Foi até o fim. A Cris correndo mais do que o normal, que é uma coisa... quase difícil, improvável, mas ela conseguia correr mais ainda, mas infelizmente perdemos. Só que o Mundial seguiu, tivemos outros confrontos e ficamos quinta posição. Quinta. Mas o resumo como um todo do Mundial foi bom. Muito bom, muito bom. Rever vocês, por minha parte, depois do Mundial de 2018, eu fazia, como a gente estava conversando aqui em off, fazia 2 anos que eu não te via, tive em quadra de novo, ter a oportunidade de tirar foto, de conviver com vocês no ambiente de seleção. É incrível. É especial, né? É incrível. Conviver com vocês já é muito bom. Conviver num ambiente de seleção e ainda num afastado, assim, é mais incrível ainda. Eu quero só agradecer. Eu também. Quero agradecer a vocês por ter permitido que eu estivesse ali. A gente viveu muita coisa boa, né? Muita. Muita. Teve a ajuda dos médicos, dos físicos, dos treinadores, das seleções, de vocês que estavam lá nos apoiando. Eu acho que superou Portugal. Portugal que já não teve nem, né? Que a gente já disse, já deu mil coisas boas e superou. Incrível para mim foi quando, no primeiro dia, a gente tirou umas fotos dos treinos, eu te mandei as fotos. No outro dia, tu vem com um elogio para mim, assim, Michael, pelo amor de Deus, tuas fotos estão incríveis. Isso para mim foi assim, ó. Não, inquestionável. Não, sério mesmo. E eu repeti, tipo, de coração mesmo. Impressionante a diferença. Tá profissional, né? Tá ficando bom, velho. Vai dar certo, vai dar certo. Tá bem bom, Michael. Eu só queria te agradecer isso, porque esse elogio ali, naquele momento, foi sensacional. É mesmo? Foi incrível. Que bom. Tá. Foi de coração. Outra coisa que eu vi isso aí ontem, e até nem sabia tanto. A gente é amigo, estamos nas redes sociais, eu vi no teu Instagram. Tu é muito supersticiosa? Muito. Sou, muito. Eu não sabia dessa quantidade, inclusive eu também não sabia que tu faz sinal da cruz em todo o match point. Todos os match points. Sou muito supersticiosa. Primeiro, eu acredito muito em energia. Então, eu começo com tudo isso. Eu sempre levo, sempre na minha raqueteira, tem umas pedras, umas de proteção, outras de energia, tipo, umas que trocam energia, outras que são de sorte, outras que é de... Tenho várias, assim, uma com cada objetivo. E sempre tem um anjinho, que é de quando eu era menor.
Sempre tem óleo essencial, que eu amo. Um pra cada coisa, um pra acalmar, outro pra energizar, o outro pra quando eu tenho alguma coisa de lesão. Tipo, então, eu tenho muitos rituais, assim. Mas, além disso, sou muito supersticiosa. Tipo, se eu comi tal coisa no café da manhã e deu certo, eu vou comer no café da manhã outro dia pra dar certo. Aí, se eu, tipo, perdi, eu fiz um jogo muito horrível ou uma coisa assim, eu vou tentar não fazer as mesmas coisas que eu fiz no mesmo dia, entendeu? Eu vou repetindo sempre as mesmas coisas. Sim. E às vezes isso é ruim, entendeu? Porque te deixa muito presa. Muito. O que foi que aconteceu uma vez? Ah, eu me lembro uma vez tipo, que eu puxei o short, assim. E daí eu ganhei ponto. Aí eu puxei de novo, ganhei ponto. E puxei de novo. Até que eu disse, não, agora eu vou ter que puxar sempre. Até que eu arrebentei o short. Tipo, claro. E eu disse, meu Deus, tipo, é o tipo de coisa que não dá, entendeu? E eu sou super... E daí eu comecei a trabalhar isso com a minha psicóloga, porque ela também disse assim, tu pode ter a tua fé e a tua crença e os teus, né, as tuas coisas, mas tu não pode te limitar. Isso é muito limitante. Não dá pra ser assim. Então eu também fui trabalhando toda essa minha superstição, entendeu? E sempre entro com o pé direito, sempre. Eu dou 5 passos e o 6º é dentro da quadra com o direito. É? Eu não tinha uma noção que era tanto assim. Eu cuido muito, eu sou muito assim. E eu tô tentando melhorar, porque é isso, pra não ser limitante, sabe? E sempre pico a bola 6 vezes e a cesta em cima da linha, bem em cima. 6 vezes, pico a cesta em cima e depois bato com a raquete em cima. E se eu não acertar... Agora eu já acerto, porque eu faço isso há muito tempo. Mas... E vários outros, que eu já tô até com vergonha. Parece que eu sou... Não, fica à vontade. Não, mas esse foi um adendo que eu não tinha noção. Eu me lembro muito ali do Paraguai, como foi meu primeiro mundial, eu ainda tenho a pulseirinha que tu fez. Que antes tu disse pra dar sorte, eu ainda tenho ela lá em casa, ainda uso alguns momentos pra dar sorte realmente, que tu disse. Então, eu vi ali que tu era supersticiosa, mas eu não sabia que era algo tão grande. Tipo, não é... E não é em todos os momentos, entende? É na hora da competição. É quando eu tô ali. Que eu acabo contando com todo o meu ritual e é isso. Eu só não quero que ele seja limitador, assim, sabe? Ele não pode te controlar. Exatamente. Tem que ser coisas que não me... Isso, que não me limitem. Não me prejudiquem. Não, mas não te prejudiquem em momento Não, algum. acho que não. Tá tudo certo. Mas sim, eu sou bem supersticiosa. Bem. Vamos mudar um pouquinho, já vai entrando pro momento final. Me fala um pouquinho o que é agora tu lá na Espanha e o apoio da tua família e inclusive do Rafa, que vocês têm um relacionamento incrível, ele jogando tênis, e vocês em alguns momentos conseguem se encontrar. Todo esse apoio, o que é esse, qual é a diferença para ti esse apoio, mesmo de longe, mas sabendo que tá teus amigos também, de todo o pessoal? Eu acho que é tudo, assim. Eu acho que sem isso é uma das coisas, são uma dos pés da mesa que não tem como tirar. Se eu perco isso, eu perco tudo, sabe? Não tem o menor sentido eu fazer qualquer tipo de coisa que não esteja de acordo com o que a minha família acredita ou que eles não me apoiam. Né, Maqui? Essa é a Maqui, é uma gatazura. É uma gatinha que a gente adotou há pouquinho tempo. E, então, pra mim, o apoio da minha família é tudo, assim. Não tem como não ter eles por perto de mim. Eu falo com eles todos os dias, por vídeo. Às vezes 1 hora, 2, 3, às vezes bem menos. Mas eu falo com eles todos os dias, tanto com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, com o Rafa. E isso, pra mim, eles são tudo, assim. E eu acho que com o Rafa a gente tem vivido coisas cada vez mais parecidas, coisas que eu não entendia antes, porque ele é, pra quem não conhece o Rafa, ele também é atleta, ele é tenista profissional. A gente acabou com o mesmo ranking, os dois, igualzinho. A gente terminou o ano no 67, os dois. E ele vive isso há muito mais tempo que eu. Ele tem muito mais experiência, muito mais vivência. E tem coisas que aconteciam que eu não entendia. E hoje em dia eu entendo, sabe? Então a gente tá cada vez mais na mesma frequência, sabe? E então também é muito importante para mim o apoio do Rafa. No início, quando eu não tinha muita experiência, até sobre cansaço, tá muito, muito cansada. Tô quase tendo cãibra. Tem que alongar ou não tem que? São coisas assim, tipo, que tu vai vivendo, tu vai tendo que se eu me esticar aqui, vai ter cãibra certo. E aí, o que eu faço? E aí, às vezes eu perguntava, Rafa, tá acontecendo isso, o que eu faço, pelo amor de Deus? Me perguntava pra Ney, perguntava. Então, esse apoio, pra mim, é super importante. E deixa as coisas muito mais legais também, né? A gente tá falando de, tem que ser, tem que não ser.
Mas, tipo, também dentro dessa vida tá muito tu desfrutar e aprender a gostar daquilo. Porque ninguém tá lá só desafio, só perdendo, só, né? Tem muita coisa boa. Então isso, ter eles junto comigo também deixa tudo muito melhor. Muito. O apoio dos meus pais, não só emocional, mas também financeiramente, que eu preciso. Infelizmente, no momento eu ainda preciso. E isso, quando eu tô mal, eu sei que eu sempre posso ligar pra eles. Quando eu tô bem, também posso ligar pra eles. Eles estão sempre pra mim. A minha irmã também. Então, acho que isso pra mim é tudo. Eu não posso deixar de falar da Luísa. A Luísa que acorda às 2 da manhã pra ver o ponto pelo alguém que tá mandando pra ela por mensagem, né? Sem dúvida, sem dúvida. É que o título, tu teve o título no APT esse ano passado, e eu sabia bem mais pela Luísa do que pelo próprio site do APT. A Luísa sabia mais que eu do próprio jogo. Uma coisinha que eu quero por ti, eu quero que a Manu defina a Manu. Meu Deus, impossível. Não, é a melhor pessoa. Quem mais te conhece é tu mesmo. Pergunta pra minha mãe. Meu Deus, eu acho que... essa pergunta é tipo de terapia, entendeu? De um mês eu vou levar pra responder isso. Eu acho que minha principal característica é ser muito persistente. Eu nunca fui a pessoa mais inteligente, nem mais habilidosa, nem mais rápida, nem mais... Mas eu sempre fui muito persistente em tudo, assim. Acho que no colégio eu tinha que estudar muito, para jogar eu tenho que treinar muito, para fazer uma coisa bem feita eu tenho que me esforçar bastante sempre. Então acho que sem persistência eu não sou nada. Acho que essa é uma das minhas principais características, mas eu acho que eu também aprendi a gostar de ser assim, sabe? De saber que com um trabalho tu chega onde tu quiser. Então acho que uma das minhas principais características é a persistência. Acho que sou uma pessoa muito sensível. Acho que eu gosto de ser empática, assim, de tentar entender as pessoas e ver o porquê das coisas. Eu não acho que as coisas aconteçam sem nenhum motivo. Acho que todo mundo é de um jeito ou que as coisas acontecem por um motivo maior. O que mais? Vou dizer uma coisa ruim, assim? Não precisa. Supersticiosa. Muito apegada. Se um dia eu te der uma coisa minha, é porque eu te amo muito, entendeu? Se eu te der alguma coisa, Michael, anota no coração. Tá guardada a pulseira que eu tenho. Entendeu? Tá Porque eu sou muito, muito apegada nas coisas. Tudo tem muito significado pra mim. E eu tô aprendendo a ser mais apegada, a doar coisas, né? A dividir com os outros. O que mais? Acho que é isso. Essa sou eu. Tá, e agora descreve pra mim o jogo perfeito pra ti. O jogo perfeito, tipo, as pessoas... Quem são os 4 que estão na quadra? Tu tá no jogo, tu não tá, tu vai assistir. Quem seria o jogo perfeito? Pode ser pessoas que já não estão mais aqui. As 4 pessoas, pode ser profissionais, seja quem for. Quem é o jogo perfeito pra ti? Pode ser tipo meio de mentira, assim. Eu acho que eu queria jogar com a NEC contra a dupla 1. Pra ver o que ela fala, o que ela faz. Sabe, pra sentir, assim? Ter ela do lado na quadra. Nunca tinha pensado nisso, mas quando tu perguntou, eu pensei. NEC, por favor. Vamos jogar um dia. Acho que seria isso. Uma brasileira comigo. E a NEC, que pra mim é minha baita inspiração também. Acho que esse seria... E num lugar onde tivesse a minha família e as minhas pessoas junto. Na torcida? Pra eu poder olhar e procurar eles. Acho que sim. Deixa um recado aí, então. Muito obrigada, Padre RG, Michael. Muito obrigada. Acho que o padel pra mim é muito mais do que um esporte, é muito mais do que a minha profissão. É uma das coisas que mais experiências e... Isso, eu acho que a gente sai daqui com o que a gente viveu, né, desse mundo. Então, acho que o padel trouxe muita coisa boa pra mim. E eu fico feliz que vocês estejam valorizando o padel e trabalhando para que ele cresça cada vez mais e para que pessoas possam viver coisas boas com o padel, né? Então, acho que se eu tô aqui falando há quanto? 1h30. Eu acho que a intenção é sempre essa, que as pessoas possam passar um bom momento, conhecer pessoas boas, ter experiências positivas e isso. Queria agradecer vocês por me ajudar sempre, por estar sempre apoiando o padel feminino, que também precisa desse apoio. E acho que isso, agradecer a todo mundo, agradecer quem está aqui olhando, não sei quanto tempo vai ficar esse vídeo,
há tanto tempo. Espero que curtam. E acho que é isso. Eu queria te agradecer pessoalmente por tudo. Tu foi a primeira a usar a hashtag ParaRG sem nunca eu ter te pedido. Sério? Sério, nunca pedi. Que bom. Quando eu percebi, alguém tava usando, eu olhei, era tu. Facebook ainda na época, tudo. E desde o início tu comprou a ideia, tu gostou, então eu queria te agradecer por tudo. Que bom. Te desejar um ótimo ano na Espanha. E, ano que vem a gente faz de novo essa entrevista e tu vai me contar que tu teve um ótimo, excelente ano. Ojalá. Ojalá que sim. Obrigado. Prazer, obrigada. Obrigada. Maca, agradece o pessoal. Tchau, obrigada.